Correio Debate está de volta. Será lançado amanhã às 7h30 da noite na Fundação Casa de José Américo, aqui em João Pessoa, o livro Liderança de Alta Performance, guia prático para se tornar um líder inspirador. O autor do livro é o professor universitário Carlos Ernesto e ele conversa aqui com a gente ao vivo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, enorme satisfação estar aqui com você, Hermes. Ô, professor, vou logo lhe perguntar. A pessoa já nasce um líder ou ela pode ser moldada para uma liderança? Boa pergunta, porque essa é uma questão que sempre vem à tona. Se o líder é alguém que já nasce com essa característica de ser líder ou se ele pode ser desenvolvido. A minha opinião, como pesquisador, estudioso do assunto, é que o líder pode ser desenvolvido. É claro que quem traz de berço algumas características inatas pode ter mais facilidade para se desenvolver. Pode potencializar, né? Isso, pode potencializar. No entanto, não significa que o líder já nasça pronto. E qual a importância da inteligência emocional nesse processo? Fundamental, né? Não só para quem é líder e para quem exerce cargos de gestão, mas também para qualquer pessoa que esteja no mundo do trabalho e até mesmo nas nossas relações pessoais. A inteligência emocional... Só um pouquinho, professor, parece que deu um problemazinho no áudio do seu microfone. A gente vai fazer um conserto rapidinho, um reparo rapidinho, para que o professor possa retomar essa entrevista aqui no Correio Debate e falar mais um pouco desse livro que será lançado amanhã, repito, 7h30 da noite, na Fundação Casa de José Américo, aqui em João Pessoa, o lançamento dessa obra. Agora sim, a gente conseguiu aqui trocar o microfone do professor para ele voltar a falar. Eu perguntei exatamente sobre a inteligência emocional, qual o papel dela nesse processo. A inteligência emocional é fundamental, não apenas para quem exerce cargos de liderança, mas para qualquer profissional que esteja no mundo do trabalho, inclusive também nas nossas relações pessoais. É fundamental a gente conhecer e saber que a inteligência não é só cognitiva, mas ela também passa pela emoção. E o líder também tem que saber escutar, não é, professor? Sem dúvida. Fundamental a escuta ativa do líder nas suas relações com seus colaboradores. Inclusive, um dos capítulos do livro aborda exatamente esse tema e ensina técnicas práticas para como escutar ativamente os seus colaboradores. Eu acredito que a maior parte do tempo de um líder, de um gestor, de um gerente de equipes é exatamente escutar a sua equipe. O professor, fala aí, escutar a sua equipe. É importante também para construir um feedback, né? Esse feedback, que é essa relação, essa mão dupla entre equipe e entre liderados e liderança. Perfeitamente. A questão do feedback, inclusive, eu abordo também no meu livro, né, no Guia Prático para se tornar um líder inspirador, ela é de fundamental importância para que o líder consiga conquistar a confiança de sua equipe. Agora, tem técnicas para você dar um feedback que seja construtivo, porque se o feedback não for bem dado, pode ser um tiro no pé. Eu conheço casos de profissionais que se afundaram profissionalmente por conta de um feedback que não foi adequado. Então, existem técnicas adequadas para se dar um feedback construtivo. Quando a pessoa assume um papel de líder, se a gente transportar para fazer uma analogia com um técnico de futebol, né, ele vai ter que resolver alguns conflitos de competência, né? Às vezes, o técnico de futebol observa dois craques na mesma posição. João Saldanha fez isso na Copa de 1970 para ganhar o tricampeonato, né? De que tinha Pelé, tinha Rivelino, tinha Jairzinho, praticamente todo mundo ali jogava na mesma posição e ele teve que adaptar Gerson, fazer uma adaptação para que a seleção mantivesse o nível, mantivesse a união, ou seja, a equipe se mantivesse proativa e com excelência na sua qualidade. Mas isso cabe ao líder fazer essa administração de conflitos de competência, né? Cabe ao líder, Hermes, não apenas fazer a administração de conflitos, mas identificar também os talentos. Saber onde cada colaborador pode desempenhar a sua função. A exemplo do que você falou, do exemplo da Copa de 70, né, onde tínhamos várias estrelas e o técnico conseguiu
juntar essa equipe, colocando cada um nas posições onde eles poderiam responder da melhor forma possível. Então, isso no dia a dia de trabalho também é extremamente relevante, que o líder não apenas identifique os talentos, mas consiga administrar possíveis conflitos que surjam, porque onde tem muitas estrelas, às vezes, uma quer brilhar mais do que a outra. Exatamente. A gente assistiu na Copa recente essa situação aqui, infelizmente, envolvendo a seleção brasileira, né? O estrelismo falando mais alto do que a equipe em si. Deixa eu fazer só uma retificação histórica aqui, que eu falei João Saldanha. Na verdade, era Zagallo, que era o técnico de 1970, mas João Saldanha quem montou a equipe e não foi para a Copa porque ele se recusou a escalar um jogador que o presidente, na época, queria que ele chamasse. E ele se recusou e teve que sair da seleção. E Zagallo assumiu, e assumiu muito bem. Todo mundo sabe o trabalho de Zagallo, que é um super campeão. Esse trabalho de líder, Zagallo também fez. Agora, tem líderes que, efetivamente, eles são bem-sucedidos, né? E qual seria o principal destaque de um líder bem-sucedido? O que é que representaria? O que é que carimbaria ele como líder bem-sucedido? Eu diria que um líder bem-sucedido é aquele que consegue conquistar a confiança de sua equipe. Consequentemente, não só conquistar a confiança, mas também confiar na sua equipe. Então, se ele consegue, né, ter esse pilar, né, da relação de confiança consolidada, possivelmente ele tem muitas chances de ter êxito e de ter sucesso na sua gestão. Então, o líder, ele pode, nessa confiança que ele tem da equipe, a equipe pode ser autogerenciável, né, e pode ter e manter sua alta performance sem a presença do líder em alguns determinados momentos. Exatamente. Esse é o grande sonho de consumo de quem é líder. Tem uma equipe que possa funcionar bem, tem uma alta performance, independente dele estar próximo. E esse também é um dos temas que eu abordo no livro, né? Como você poder conquistar uma equipe que seja autogerenciável, que não dependa de sua presença. E para fazer isso, você precisa conhecer sua equipe como líder, precisa saber delegar e, consequentemente, né, dar as diretrizes para que a equipe funcione e seja autogerenciável, independente de sua presença. A gente falou, professor, em inteligência emocional. Agora, tem a palavra da moda, que são duas palavras, né, que estão aí na boca de todo mundo querendo saber o que é que vai acontecer, qual o futuro do mercado de trabalho e as lideranças, qual o papel das lideranças com a chegada da inteligência artificial. Esse é um grande desafio, é uma grande dúvida que se tem, como é que vai ser o futuro com a inteligência artificial. Será que a máquina, os algoritmos vão conseguir substituir o ser humano? Essa é uma polêmica, é uma discussão que hoje se inicia. No entanto, eu tenho também lido e pesquisado sobre esse tema e dificilmente uma máquina vai conseguir absorver determinadas competências, habilidades que são do ser humano, como a sensibilidade, a capacidade de percepção, a capacidade de sentir, né? Às vezes, os conflitos ou as oportunidades surgem não por conta de questões objetivas, mas de questões subjetivas. E só o ser humano pode exercer essa questão da subjetividade para poder descobrir oportunidades e também antever dificuldades. Uma especialista brasileira renomada internacionalmente, que é Marta Gabriel, ela deu uma opinião dizendo que inteligência artificial vai se dar bem, vai continuar no mercado, quem souber tirar maior proveito dela a favor de sua performance profissional. Concordo plenamente. Até porque a inteligência artificial, como a tecnologia de uma forma geral, é um caminho sem volta. Exatamente. Nós não podemos resistir, né, a um dado da realidade. Agora, precisamos ter artifícios e estratégias para conseguir trazê-la como nossos aliados. Sermos aliados da inteligência artificial e não resistir contra ela. Professor, o seu livro está aqui, não é? Eu queria que o senhor apresentasse aqui ao nosso público, né? Esse é o livro que o professor está lançando amanhã, de 7h30 da noite, na Fundação Casa José Américo de Almeida, que é lá na Praia do Cabo Branco, não é isso? 7h30 da noite, não é isso, professor? 7h30 da noite, aproveito para convidar todo o seu público, telespectador, para se fazer presente.
Inclusive, eu compartilho aqui minhas experiências práticas como gerente, como gestor, como líder de equipe. Eu tive a oportunidade de ser gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil aqui na Paraíba. Eu trabalhei 10 anos na direção geral em Brasília e fechei a minha carreira. Hoje atuo como consultor, mas encerrei a minha carreira como líder de pessoas aqui na Paraíba e eu compartilho aqui as experiências, as dificuldades que eu tive e as condições de superação ao longo de minha trajetória. Ok, professor, a gente continuaria aqui esse bate-papo por um bom tempo, mas televisão também tem essas restrições de tempo. Obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista, parabéns pelo livro, boa sorte. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Obrigado mais uma vez.